Oi, hoje é dia 16 de julho de 2021 e esse vídeo é para explicar um exercício que é meio que sobre derivadas parciais no olhômetro, só que ele nem menciona o termo derivadas parciais ainda. Então primeiro a gente vai aprender a fazer essas coisas no olhômetro, depois a gente vai entender a terminologia e vai ver como é que o Bortolossi formaliza isso e tudo mais. E a gente vai começar... em exercício que eu já passei, vocês devem ter conseguido calcular uma determinada superfície que dá uma pirâmide. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui tem dois jeitos de desenhar ela, nenhum deles muito bons, mas vocês vão ver que dá para fazer tudo com desenhos tortos mesmo. E o que a gente vai ver hoje é uma adaptação de uma ideia que vocês já estão acostumados a usar em R2. Espera aí, deixa eu dar mais um aqui e lembrar dessa ideia direito. Rapidinho. Deixa eu ver se essa grossura está boa. Sim. Então, repara que aqui a gente tem uma curva que é toda feita de segmentos de reta. Então, ela tem vários bicos. Ela tem um bico aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E eu gosto de curvas assim porque elas são... É fácil a gente entender as derivadas delas ou as derivadas parciais delas, coisas assim. E a gente, inclusive, sabe, olhando para uma curva dessas... descobrir qual é o coeficiente angular dela em cada ponto no olhômetro. Por exemplo, se eu quiser saber o coeficiente angular dela aqui, o que eu faço é que eu olho para esse segmento daqui e eu vejo que nesse segmento daqui eu ando uma unidade na horizontal, uma unidade na vertical. Então, esse coeficiente angular vai ser o deslocamento vertical sobre o deslocamento horizontal, que é 1 sobre 1, que é 1. Se eu quiser saber o coeficiente angular aqui, peraí, só um instantinho, deixa eu mudar para uma grossura de caneta um pouquinho mais grossa. Aqui. Então, digamos que eu queira saber o coeficiente angular nesse ponto. Todos esses pontos de segmento têm o mesmo coeficiente angular, porque isso aqui é um segmento de reta, e eu posso descobrir esse coeficiente angular olhando para esse triângulo daqui. E nesse triângulo daqui, quando eu ando 1 na horizontal, eu ando 2 na vertical. Então aqui o coeficiente angular é 2, e a derivada dessa curva é 2. E reparem que dá para fazer isso sem precisar calcular as coordenadas dos pontos, basta eu olhar localmente o quanto a gente anda na horizontal e o quanto a gente anda na vertical. E a partir do momento em que eu sei o coeficiente angular, eu posso saber ele para... Como é que eu calcularia ele para triângulos muito pequenos também? Desculpa, o português está meio ruim. Mas vamos ver o que acontece quando eu começo nesse ponto aqui e eu ando 0,2 para a direita. Se eu ando 0,2 para a direita aqui, é um tracinho bem pequenininho, deixa eu dar um zoom para ficar um pouco mais claro. Então, eu comecei nesse ponto, andei 0,2 para a direita, e quanto eu ando na vertical? Eu ando o coeficiente angular vezes esse deslocamento na horizontal aqui. Então aqui é 0,2, aqui é 0,4. E aqui nesse trecho, nesses dois trechos, eu tenho coeficientes angulares negativos. E aqui o coeficiente angular 0. Então repara que aqui, se eu começo nesse ponto e ando 0,1 para a direita, eu ando 0,1 para baixo. Como é que eu descobri isso? Porque o coeficiente angular disso daqui é menos 1, né? E eu sei lá, já fiz cálculo 2 e cálculo 3 muitas vezes, então eu sei calcular isso no olhômetro, mas vocês têm que aprender a descobrir os truques e fazer isso no olhômetro meio rápido. Então, aqui o coeficiente angular é menos 1, e aí quando eu ando 0,2 para a direita, eu ando 0,2 para baixo. Então esse triângulo daqui é 0,2 assim, 0,2 assim, e se a gente pensar em termos de x0, x1, ΔX, ΔX, essas coisas, deixa eu dar mais um zoom aqui, a gente vai ter o seguinte, ao invés de desenhar tracinhos até aqui embaixo, eu vou desenhar eles aqui em cima, tá? Então esse ponto daqui é o ponto x0, y0. Esse deslocamento daqui, desse ponto para esse, seria uma setinha assim, essa seta daqui é ΔX, ΔY, onde, bom, lembrem que esse ponto daqui a gente costuma dizer que ele é x1, y1,
E a gente define que ΔX é x1 menos x0 e ΔY é igual a y1 menos y0. Tá? Então, essas são convenções que a gente usa praticamente sempre. Eu também vou usar alguns exercícios que vocês vão ver agora. E os exercícios que a gente vai fazer hoje, quer dizer, os exercícios mais importantes de hoje, são para vocês aprenderem a fazer essa mesma coisa, só que em R3. Então, vocês vão ter que visualizar essas curvas aqui de um jeito um pouco mais torto. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que eu faço um corte nessa pirâmide, e esse corte é para um plano assim. Então, é um plano que pega essa reta daqui e essa reta daqui. Quando eu faço esse corte, o que eu encontro da minha superfície é isso aqui. Isso. Aí depois a minha superfície sobe um pouco nessa parede da pirâmide, depois ela fica horizontal um pouquinho, depois ela desce de novo, deixa eu fazer tracejado, e depois aqui tem uma parte em que eu não desenhei, em que a gente continuaria na horizontal. Então, o que está acontecendo aqui é algo bem parecido com isso, só que vocês vão ter que visualizar de um outro jeito. Opa, desenhei errado. Lembrem que para cá é o eixo X, para cá é o eixo Y, para cá é o eixo Z. Então, nesse desenho que eu estou fazendo, eu escolhi um determinado x, que é x igual a 3. Então, comecei em x igual a 3 aqui. E aí eu vejo o que acontece quando o y varia. Então, no início, quando o y varia entre 0 e 2, eu estou nesse trecho da pirâmide aqui, aí depois eu subo. Aí depois eu ando um pouco na horizontal, desço de novo e depois continuo na horizontal. E aí vocês vão ter que rodar essa imagem na cabeça de vocês para conseguirem transformar ela em algo mais fácil de interpretar numericamente. Então, vamos rodar ela assim. Eu vou manter o eixo Z na vertical e eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar Y aqui, Z aqui, e o X seria para cá, tá? Mas na verdade ele está indo na sua direção, de você que está olhando para a tela. E aí, então, durante 2 unidades, eu andei aqui com Z igual a 0, depois eu subi até Z igual a 1, depois andei 2 unidades em Z igual a 1, depois desci. Então, um dos exercícios é vocês conseguirem mudar de perspectiva e ver que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E se vocês quiserem, vocês podem calcular as coordenadas dos pontos. Aliás, em um dos exercícios, vocês vão ter que calcular as coordenadas desses pontos. Deixa eu mostrar. Espera aí. Então, o exercício 3 começa aqui, só com um aviso de que é um exercício para fazer todo no olhômetro, sem fazer nenhuma conta no papel. Então, vocês vão fazer essas figuras aqui do jeito de vocês, e vocês vão tentar fazer tudo fazendo todas as contas de cabeça. Vocês vão descobrir que as contas são bastante simples, e se vocês pensarem da mesma forma que a gente pensou aqui, em que a gente andava 0,1 para a direita, e aí a gente andava 0,1 para cima, e isso correspondia a percorrer uma reta com coeficiente angular 1, etc, etc. Se vocês conseguirem pensar desse jeito, tipo, andei 0,1 para cá, então também andei 0,1 para cima, aí tudo fica fácil. Então, deixa eu mostrar o exercício. Primeiro, ele começa pedindo para vocês começarem com pontos x0 e y0, e calcularem qual Z correspondente. O Z é a altura dessa superfície daqui, que dá a pirâmide. Então, nessa área toda, o Z é igual a 0. No topo da pirâmide, o Z é igual a 2. E nas faces da pirâmide, a altura varia.
E aí eu peço para vocês começarem nesse ponto e pensarem o que acontece quando esse ponto anda um pouquinho para a direita. Desculpa, um pouquinho para a direita, um pouquinho. A gente altera o x, e o x1 vai ser x0 mais 0,1. E aí é para vocês tentarem descobrir no olhômetro mesmo o quanto a altura de z mudou. Se ela subiu 0,1, se ela desceu 0,1, se ela continua igual, ou coisas assim. Então, para vocês conseguirem fazer essas figuras de cabeça, os números são bem simples de propósito, tá? Para vocês conseguirem fazer todas as contas de cabeça. Mais simples só se eu usasse inteiros, tá? Mas eu estou usando 0,1, menos 0,1, essas coisas. E, então, no exercício 3, é para vocês conseguirem fazer todas essas contas de cabeça para descobrir como é que um deslocamento na horizontal, em x ou em y, vira um deslocamento em z. E aí o exercício continua, a gente muda de ponto, para um outro ponto que é tão complicado quanto o primeiro, é um ponto que está no meio de um desses triângulos da pirâmide. E depois disso eu peço para vocês mudarem de notação, porque a gente vai tentar entender como é que isso é feito em notação matemática usual. E isso é feito de um jeito muito compacto, as pessoas simplesmente dizem algo tipo isso aqui. Digamos que x0 e y0 é um determinado ponto, Δx igual a 1, e aí calcule isso. E como é que a gente vai calcular isso no olhômetro? Repare sem escrever nada, tá? Então, vocês vão ter que interpretar essa expressão aqui toda geometricamente e pensar que isso aqui é o nosso ponto original. Aliás, eu até escrevi aqui os comentários sobre os pontos. Isso aqui é o nosso ponto original. Quando eu calculo P dele, eu obtenho a nossa altura original. Então, isso aqui são x, y, isso aqui é a coordenada z. Aqui tem um deslocamento em x, então isso aqui é o ponto novo. Eu escrevi ponto novo aqui, etc, etc. E no final, quando a gente divide por esse Δx, a gente obtém a taxa de variação, que vai corresponder ao coeficiente angular. Então, o objetivo é vocês aprenderem a fazer essas contas aqui de cabeça, descobrindo a interpretação geométrica de cada coisa dessas e descobrindo que coisa dessas você pode calcular facilmente a partir da outra, ou visualizar facilmente a partir da outra. Se você já conseguiu visualizar o que é esse ponto aqui tem as coordenadas numéricas dele, né? Mas a graça é a gente conseguir visualizar ele na figura da pirâmide. Então, se você conseguiu visualizar esse ponto daqui, e você sabe que Δx é 0,1, você deve conseguir visualizar esse ponto aqui. Você pega seu ponto original e anda 0,1 para a direita. E aí você vai tentar descobrir, a partir dessa altura daqui, que você conseguiu visualizar, essa altura daqui, que é um pouquinho mais complicada, porque quando você andou um pouquinho para a direita, essa altura ou subiu ou desceu, ou ficou igual, sei lá. E aí, depois de vocês conseguirem descobrir o quanto essa altura variou, vocês vão dividir por Δx. E aí vocês vão fazer isso em vários casos diferentes. E depois eu vou passar um outro exercício que é mais complicado, porque ao invés da gente começar com um ponto que está numa das faces da pirâmide, eu vou começar com um ponto que está numa das arestas da pirâmide. Então, vou começar, por exemplo, com esse ponto daqui, e eu vou perguntar para vocês o que acontece quando x aumenta, quando x diminui, quando y aumenta, y diminui, etc. Tá? Então, a gente está indo aos poucos para vocês tentarem desenvolver intuição visual sobre sobre o que essas expressões querem dizer, e aí a gente vai conseguir entender o que as contas do livro querem dizer, porque elas são bem difíceis de entender se a gente não tem intuição visual. E é isso aí por enquanto.